Meu cordial bom dia. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que valorizo cada real que paga meu terapeuta. Porque é evidente a crise de identidade em que eu me encontro. Crise que se reflete até no Cristal, não sei exatamente o nome dessa peça aqui. Eu fui promotor de justiça por alguns anos, magistrado por 26 anos, advogado sou agora e professor universitário. Portanto, eu me sinto um verdadeiro carro flex, híbrido aqui. E essa crise de identidade, eu espero que, ao fim e ao cabo, ela nos ajude, de alguma maneira, a contribuir para o debate. Cumprimento Marcial Lessa Bastos, elegantíssimo, muito culto, sem dúvida, uma das principais autoridades acadêmicas quando o tema é investigação criminal no Brasil. Cumprimento o desembargador Nilson, também uma referência para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um professor que é exemplo para todos nós, meu amigo Fuchester, querido amigo lá de... Afinamos nossa amizade lá em Buenos Aires, mais proximamente, delegado de polícia, professor, e o professor e juiz Rubens Casara. Eu vou tomar a liberdade, então, Rubens, de fazer algo que não é muito protocolar, em rigor não devia fazer, mas eu escrevi um artigo para o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que será publicado na próxima edição. A rigor não poderia divulgá-lo aqui, mas as circunstâncias em que eu me encontro, me parece prudente que eu faça a leitura do artigo e a partir daí, comente algumas das questões que foram colocadas pelo professor Marcelo. Escrevo este texto antes de 26 de junho de 2013, data prevista para votação no Congresso da denominada PEC 37, que propõe alterar o artigo 144 da Constituição para acrescentar o parágrafo 10 com a seguinte redação: a apuração das infrações penais de que trata os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbe privativamente as polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente. Independentemente do resultado da votação e da decisão do Congresso Nacional, é indiscutível que o debate sobre o comando da investigação criminal e a pertinência de atribuir tais atividades ao Ministério Público monopolizam a discussão política e transcendem as habituais fronteiras instituídas pelos juristas e profissionais do direito. Há muita gente da sociedade civil legitimamente interessada no desfecho desta questão política. Trata-se de situação delicada para o Estado de Direito, entendido como conjunto de vínculos jurídicos que subordinam o exercício do poder, a fins de tutela da dignidade humana. E aqui eu vou citando os vários autores que são a referência para esse texto. Posteriormente, eu difundirei o texto também na Escola da Magistratura, ou pela Escola da Magistratura, para que todos os senhores e senhoras possam ter acesso. Cuida-se de algo pertinente à democracia, porque é associado às liberdades públicas que podem ser afetadas em um processo criminal. E diz com o princípio republicano, que reza que todo poder deve ser controlado, pois que tende ao abuso. Portanto, essa primeira parte da minha exposição busca situar essa discussão num ambiente legítimo da arena política, do espaço democrático, do campo democrático, que não se limita a um debate entre juristas, interessa a toda a população brasileira e, portanto, estão todos, pelo menos do meu ponto de vista, legitimados a opinar sobre o tema, mas este campo democrático é um campo marcado por vínculos jurídicos. Nem todo debate público, ele automaticamente ele é um debate democrático. Um debate público, por exemplo, que se propõe a eliminar a mediação de partidos políticos ou de instituições políticas que nós construímos ao longo dos últimos 20, 25 anos,
depois de 2 intensos, dolorosos, sacrificantes períodos de ditadura no século XX, me parece que é um debate exato, o debate sobre a redução da responsabilidade penal, ampliação da responsabilidade penal pela redução do patamar da idade penal, a pena de morte, bem referida aqui pelo professor Marcelo, nem todos eles estão no marco democrático, no campo democrático. E o campo republicano é o campo do controle do exercício do poder. Seguindo, a ótica que privilegia, no entanto, realça o papel estratégico assumido pela investigação criminal nas últimas décadas, e não apenas no Brasil. A rigor, as experiências históricas que podem servir de paradigma ao processo penal brasileiro, quanto à estrutura acusatória, distingue as atividades de persecução penal em 3 grandes etapas: fase preliminar, fase preparatória e fase de juízo. Do ponto de vista da função, é inequívoco que a investigação criminal, na categoria de procedimento oficial, portanto, não uma investigação das seguradoras, não uma investigação da vítima por conta própria para subsidiar uma ação penal privada, mas uma investigação com caráter oficial, é conhecida em praticamente todos os ordenamentos jurídicos originados, quer no modelo do common law, quer no modelo de tradição do direito europeu continental. Vale dizer que a investigação criminal configura procedimento oficial de realização da fase preliminar naqueles ordenamentos, como o brasileiro, que não cometem ao juiz criminal tarefas de instrução e preparação. Quando é o caso de atribuir à atividade, como nos modelos espanhol e francês, as 2 primeiras etapas praticamente se fundem, e a autoridade judiciária, que posteriormente não participará do julgamento, comandará a referida instrução preliminar. Por que eu citei isso aqui e tenho insistido muito neste ponto? Teremos em agosto, na 3ª semana de agosto, um encontro de professores de processo penal em Salvador, em que este será um dos temas centrais. Porque muito daquilo que se argumenta a partir da nossa doutrina, se argumenta a partir de premissas absolutamente equivocadas ou de uma tradição que encontra obstáculo na Constituição da República. As argumentações são lógicas, são racionais, aparentemente a premissa leva à conclusão sustentada, mas quando damos um passo atrás para olhar de fora a estrutura, nós pensamos, isso não pode ser assim, porque a ordem constitucional, na democracia e na república, ela não acolheu esse modelo de controle social. Eu costumo usar um exemplo, professor Rubens Casara, que me parece perfeito para isso. Eu me considero, como certamente o desembargador Nilson, as pessoas mais velhas aqui, um imigrante digital. Até considero um milagre eu estar lendo no meu celular, ter guardado o arquivo da palestra acidentalmente no celular e estar lendo aqui. Eu me considero um imigrante digital. Eu tenho muitas dificuldades com a tecnologia digital. E minha neta, de 4 anos, ela usa um iPad como eu não tenho capacidade de usar. Ela é uma nativa digital. Por isso que eu trouxe escrito aqui. No caso do sistema processual penal brasileiro, no caso do sistema de justiça criminal brasileiro, no caso da organização da justiça criminal brasileira, nós somos imigrantes na comunidade das tradições democráticas. Nós não somos nativos da comunidade de tradições democráticas, tradições jurídicas democráticas. Mesmo pensadores como José Frederico Marx, eles pensaram o processo penal brasileiro a partir de tradições autoritárias, querendo romper com elas. Mas eles não tinham referências outras, não podiam trabalhar com um material, com um elemento que não estava disponível. O elemento que se constituiu foi um elemento, ou o conjunto de elementos constituídos para a formulação do pensamento jurídico
Este conjunto de elementos se constituiu num ambiente de tradições autoritárias. Daí que, quando nós ingressamos no ambiente político democrático, estas referências deixaram de nos servir. O pensar a partir das categorias do processo penal que tradicionalmente nós invocamos, nos coloca na situação de um indivíduo que, sendo convidado para uma festa democrática, mantém as vestimentas, as vestes, os trajes autoritários e argumenta com a tradição autoritária para sustentar, não com a tradição autoritária, com a tradição. Ele elimina o autoritário do discurso e mantém a tradição para sustentar a lógica do seu raciocínio. Daí que é inevitável, sem que isto represente algum tipo de submissão cultural, sem que isto represente algum tipo de subordinação ao pensamento alheio, rastrear, investigar a formação das tradições democráticas, para saber, afinal de contas, por que a Constituição da República, ela conforma o artigo 5º, 93, 129, 144, 96, da maneira como conforma. Claro que essa conformação constitucional nada tem a ver com uma história jurídica brasileira. Ela tem a ver com uma história de lutas políticas brasileiras, que é coisa completamente diferente. Nós lutamos pela democracia que não tínhamos e por elementos democráticos que nós invejávamos nas comunidades de tradições democráticas. Daí, inevitavelmente, temos que buscar, nestas comunidades de tradições democráticas, as suas formulações. Seguindo aqui. Objetiva-se, e aí vamos a essas comunidades de tradições democráticas. Objetiva-se na etapa preliminar a averiguação da notícia-crime e a aquisição e conservação dos elementos informativos que, a posteriori, serão introduzidos em juízo pelas partes para a demonstração de suas respectivas alegações. Já aí uma diferença entre o meu posicionamento e o posicionamento do professor Marcelo. Eu vou repetir o ponto. Objetiva-se na etapa preliminar a averiguação da notícia-crime. Estamos de acordo. E a aquisição e conservação dos elementos informativos que, a posteriori, serão introduzidos em juízo, não apenas pelo Ministério Público, mas pelas partes, para a demonstração de suas respectivas alegações. Mais adiante eu vou explicar isso aqui. Há de se distinguir entre o exercício da ação e a reunião da base fática sobre a qual se funda a pretensão, investigando-se a idoneidade da notícia-crime em si mesma. Aqui eu faço referência a esta função da investigação, tanto a partir, não apenas dos pensadores, como também das práticas concretas da investigação criminal no ambiente anglo-americano, no ambiente jurídico-processual anglo-americano, como no ambiente jurídico-processual europeu ocidental de tradições democráticas. Conquistar este equilíbrio, pautado na distinção entre investigação e ação penal, com repercussão na esfera de direitos individuais de vários personagens, reclama a adoção de estruturas processuais conforme a matriz acusatória. E esta é a realidade constitucional ou normativa brasileira. Com efeito, a Constituição desenhou em tintas fortes a nova planta arquitetônica do processo penal, destinada a substituir as estruturas inquisitoriais que, por causa de suas múltiplas ascendências autoritárias, abrigavam institutos incompatíveis com o Estado de Direito. Seguiu o Brasil, em tese, a trilha das jovens democracias do continente, que se viram desafiadas a transformar por completo seus sistemas de justiça criminal. A razão disso, sublinhou o professor argentino Alberto Binder, no longínquo ano de 1991, residia no fato de a maioria dos países latino-americanos aplicar o sistema inquisitivo, em alguns casos conservado em suas estruturas quase puras, o Chile até 1998, a Argentina em algumas das suas províncias até hoje, em outros dotado de uma nota modernizadora, o caso brasileiro atual. Nem todo modelo inquisitório de processo tem a mesma cara. E nem todo modelo inquisitório de processo tem uma cara do medievo, da Idade Média. Os modelos inquisitórios podem ter uma cara pós-moderna.
E em outro texto, em outro contexto, eu cito o emprego das chamadas técnicas especiais da investigação, tais como delação premiada, infiltração, ação controlada, interceptação de e-mails, para ali, nesse outro texto e contexto, demonstrar que é possível ter a adoção de técnicas contemporâneas, extraordinariamente sofisticadas, em um ambiente inquisitorial. Portanto, confundir modelo inquisitorial com Idade Média, com processo eclesiástico, é algo pernicioso e equivocado. Temos, sim, em vários lugares, incluindo aqui, Itália, Espanha, Portugal, modelos inquisitoriais modernizados. E falo isso, eu integro o Centro de Pesquisa em Ciências Criminais da Universidade de Lisboa. Falo isso para os portugueses, discutindo isso com eles e tendo o apoio dos jovens processualistas penais portugueses e dos jovens processualistas penais italianos, que não estão nem um pouco satisfeitos com essas permanências inquisitoriais nas suas estruturas processuais. Salienta Binder que a requisição de uma radical transformação dos sistemas de justiça criminal no continente está vinculada ao processo. Eu gosto de café frio mesmo. Faz isso comigo não, deixa o meu café. Obrigado. Ao processo de transição, recuperação ou construção da democracia e da república. Só para não nos perdermos, para os senhores não se perderem, porque eu sei que ler é um negócio chato. Salienta Binder que a requisição de uma radical transformação dos sistemas de justiça criminal está vinculada no nosso continente ao processo de transição, recuperação, construção da democracia. Em alguns lugares não houve transição porque nunca houve democracia. Portanto, é construção da democracia. E em outros, alguma democracia em algum momento existiu e a recuperação disso. B, ao processo de pacificação relativamente a todas as formas de beligerância experimentada historicamente com ênfase na violência do Estado e a tortura. Porque uma das razões pelas quais o artigo 129, salvo engano, inciso 7 da Constituição, prevê o controle pelo Ministério Público da atividade externa da polícia, é exatamente por conta das experiências históricas de tortura. A função policial pode levar, em situações extremas, a violação sistemática de direitos humanos, e não importa quem exerça a função policial, se é o juiz, se é o promotor de justiça, se é o delegado de polícia ou se é um padre designado pelo Papa. Essa função pode levar a esse extremo. Para que na democracia isto não aconteça, eu preciso de uma instituição que diga não à violação dos direitos e que tenha poderes de fiscalização. É o que o Binder coloca aqui e é o que está no nosso artigo, no artigo 129, inciso 7º da nossa Constituição. C, a expansão econômica e relativização do papel das fronteiras nacionais. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo sociedades pós-industriais. Não dá para pensar em sistema de justiça criminal como se estivéssemos vivendo em sociedades agrícolas. Mudou o panorama, é outro modelo social. A crise do Estado no nível da eficiência nas prestações públicas, devidas neste novo pacto social includente. E, por último, inevitavelmente, e essa discussão não vai terminar no Brasil, vai terminar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tenho certeza disso, ao maior protagonismo do sistema interamericano de direitos humanos e ao grau de aceitação obrigatória da jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos. Aí prossigo. Não são tarefas que facilmente se concretizam. Schunemann, que além de penalista é um extraordinário processualista penal alemão, coloca em relevo que o processo penal das sociedades industrializadas submete-se à influência de dois modelos rivais. Mas, em ambos os casos, as duas últimas décadas testemunharam a crescente importância da investigação criminal. E esta é a razão da disputa política do artigo 144 e da PEC 37. A razão de fundo tem a ver com um protagonismo da investigação criminal na decisão sobre a responsabilidade penal das pessoas. Não estamos mais vivendo em todo o mundo um modelo em que a investigação criminal é meramente preparatória e a decisão da causa ela se resolve no debate em contraditório na fase instrutória.
A cada dia, as soluções das causas criminais são decididas na investigação preliminar. Portanto, não dá para olhar a PEC 37 com o foco no passado ou numa argumentação jurídica construída em cima de um mito de que a investigação criminal é preparatória para a ação penal. Ela não é preparatória para a ação penal em nenhum lugar do mundo na atualidade, e o nosso futuro Código de Processo Penal, como algumas leis que já estão em vigor, mostram que também no Brasil ela será um lugar de decisão sobre a responsabilidade penal de determinados sujeitos. Então vamos lá. Aqui é Schunemann falando, e eu também. Então diz, em ambos os casos, nas últimas décadas, 2 décadas, testemunharam a crescente importância da investigação criminal, haja vista a tendência de expansão das formas consensuais penais, os chamados acordos penais, que diminuem os custos da justiça criminal. Uma necessidade. Isso está previsto no nosso futuro Código de Processo Penal, acordo sobre a pena em crimes de até 8 anos. Não é isso, professor Marcelo? Olha lá. O que eu não concordo. Com o que não concordamos, nós dois, mas o fato de nós dois não concordarmos não impede dele ser aprovado e funcionar. O fato de nós sermos, digamos, ideologicamente contra, não significa que vamos conseguir conter uma onda de expansão dos acordos penais que parece que é necessária para conter os custos da justiça criminal e adequá-la a uma situação de sociedades pós-industriais em que há um volume de questões criminais que é incapaz de ser processado pelo tradicional sistema do processo de conhecimento. Então, um grande número de causas cada vez mais se resolverá não pela produção da prova, pela descoberta da verdade e pela afirmação da responsabilidade penal. Um grande volume de causas. No Brasil, hoje, cerca de 500 mil causas anualmente. E com essa expansão provocada por um futuro código, pelo nosso futuro Código de Processo Penal, com a possibilidade de impor até a prisão, mediante acordo, nós vamos ter a expansão disso, que é algo que está acontecendo no mundo todo. Em segundo lugar, e para mim isso é o mais importante, o incremento das técnicas especiais da investigação, particularmente os chamados meios ocultos, interceptação telefônica, etc., que caracterizam poderosa ingerência na intimidade alheia. A causa é decidida em caráter quase definitivo na investigação. O processo oral e contraditório perde espaço e relevância. Eu poderia aqui citar inúmeros exemplos brasileiros em que interceptações telefônicas por 1 ano, 2 anos, 3 anos, constituem um instrumento, a ferramenta primordial de algumas investigações. Nós temos que pensar quem é que fiscaliza o sujeito que está no comando dessa interceptação. Eu prefiro que seja o Ministério Público, mas se o Ministério Público estiver como está atualmente, com interceptações de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não tenho quem fiscalizá-lo hoje. Ah, mas tem que recorrer ao Poder Judiciário. Claro, eu vou repetir, meios ocultos. Meio oculto é aquele que a gente não conhece. Técnica oculta é aquela que só deixa de ser oculta quando ela se revela. E aí o dano ao direito fundamental poderá ser irreversível. Por esse sistema. Mas vamos a Portugal. Sobre o tema, Manuel da Costa Andrade advertirá que se o Tribunal Constitucional Federal alemão, em 2004, soube acabar com a operação conhecida como Grande Devassa, por intermédio de decisões densas e profundas, que fixaram os pontos de apoio indispensáveis em face dessa nova realidade processual, as figuras, diz Costa Andrade, particularmente invasivas e desiguais da investigação, caracterizadas pelos designados meios ocultos, também têm requisitado da doutrina, e é o nosso papel de doutrinadores, estudiosos, o reforço do potencial de garantia. Em outras palavras, quando a investigação criminal passa a ser um poderoso instrumento de invasão da intimidade das pessoas e passa a ser o campo decisivo da adjudicação de responsabilidade penal, cabe à doutrina pensar como garantir o direito de todas as pessoas, para que elas não sofram o que
concretamente se verifica que elas sofrem quando esses métodos, quando esses mecanismos funcionam de forma desenfreada. É compreensível, pois, volto ao texto, neste contexto, a luta política travada pelo domínio da investigação criminal. Mas a doutrina não pode se refugiar na cômoda posição de criticar a lei posta e afastar-se da disputa. Cabe à doutrina assinalar que, do confronto pelo poder, salta aos olhos a ausência de importante ator ignorado, o investigado. Admitindo-se que o princípio reitor do processo penal é a presunção de inocência, ou então vamos deixar a presunção de inocência fora do processo penal, mas aí temos que fazer uma emenda constitucional para tirá-la também da Constituição. Admitindo-se que o princípio reitor do processo penal é a presunção de inocência, ambas as tendências referidas lá atrás agridem ou fustigam a citada presunção e a forçam ao recuo ainda antes da instauração do processo. O limitado espaço aqui não permite mais que sinalizar que o decreto de uma interceptação telefônica, por exemplo, introduz técnica que esvazia a tutela contra a autoincriminação compulsória. É um tanto óbvio, se o sujeito não sabe que está sendo ouvido, ele fala coisas que não falaria se dissesse a ele: você tem o direito de ficar em silêncio. Tá? E o acordo sobre a pena dispensa o Ministério Público de demonstrar em juízo, com provas, a responsabilidade penal do acusado. Em minha opinião, apenas estes dois exemplos são suficientes para reforçar a ideia de que a separação entre investigação criminal e ação penal é uma exigência do sistema constitucional. Incumbir o autor da ação penal da atribuição para investigar pulveriza os limites que separam uma coisa da outra. Eu vou tentar ser mais claro. Quando eu coloco o autor da ação penal na investigação e dou a esta investigação funções que não são as tradicionais funções da investigação, eu elimino aquela separação tríplice, aquela estrutura tríplice, e levo a ação penal para dentro da investigação, independentemente de formalmente eu falar em denúncia, em controle do recebimento da denúncia, em atividade probatória durante o processo. O nome não muda a realidade das coisas, é a função da categoria que determina a sua importância, a sua relevância. Então, o que eu tenho, o que se tem, e que aí há um consenso na doutrina internacional sobre isso, e este consenso está sustentado, por exemplo, na Itália, por Antônio Cavalieri, em Portugal, por uma dúzia de jovens processualistas penais, na Espanha, a mesma coisa, é que não se pode ancorar nenhum tipo de doutrina processual penal em mitos. Tem que olhar para a realidade. Se a ação penal está dentro da investigação, o acusado também está dentro da investigação, só que não com a figuração, com a caracterização de acusado, mas de investigado, reduzido nas suas possibilidades de defesa. Se nós pudéssemos voltar, nunca tivemos, mas se conseguíssemos construir de fato uma investigação que cumprisse meramente as funções que o professor Marcelo mencionou, poderíamos usar o raciocínio. Tudo bem, funciona para o Ministério Público, que funciona para o juiz, etc, etc. O Ministério Público investiga, não acusa. Porque o delegado, não é isso? Está lá no Código de Processo Penal. O delegado, se passar no concurso para promotor de justiça, não pode atuar como promotor de justiça na causa em que ele investigou. Aí eu me demito de dizer por quê. Porque é desnecessário. Então a razão é funcional. Mas quando caminhamos para uma situação extraordinariamente complexa, que é essa da absorção da investigação pela ação penal, aí o desequilíbrio se coloca de forma intensa. Sigo aqui. Indagas. Afinal, quando em realidade o Ministério Público estará investigando, pesquisando as fontes de prova, quando ele, parte acusadora, estará atuando estrategicamente para sagrar-se vencedor nas múltiplas formas contemporâneas de adjudicação da responsabilidade penal do imputado. Caminhando para o finalzinho. Está lá na investigação, mas tudo bem. Você, Ministério Público, está investigando ou você está selecionando informações que você irá usar? No modelo americano.
ficarmos com tão proclamado modelo americano em que o Ministério Público não investiga nada mesmo. Ah, mas ele pode investigar? Pode, mas olha só, quando ele quer trocar a torneira da casa dele, ele chama um bombeiro. Quando furta a casa de um promotor de justiça, ele chama, nos Estados Unidos, ele chama um policial. Então, não é assim. As coisas não funcionam assim. Então, lá, se ele tem, nesse trabalho conjunto e harmônico com a polícia, elementos informativos que servem à defesa, a gente chama isso de discovery, se chama discovery. Ele obrigatoriamente tem que fornecer a defesa. Se ele não fornece, o réu pode ser o mais culpado do mundo. Não se pode, o tribunal está proibido de exercer um juízo de proporcionalidade, ou um juízo hipotético sobre a capacidade daquele elemento informativo levar à absolvição. Ele simplesmente, o Ministério Público não forneceu aquele elemento que ele tinha na investigação criminal, o processo está encerrado, como se o réu tivesse sido absolvido. Isso tem a ver com esse equilíbrio, tem a ver com o Estado de Direito. Tem a ver com o Estado de Direito. E aí, duas palavras finais, também sinteticamente. A forma encontrada pelos ordenamentos jurídicos para assegurar alguma paridade de armas entre a acusação e defesa, por força da antecipação da solução da causa, tem sido fortalecer os poderes da defesa na investigação, como disse o professor Marcelo. Dessa maneira, para além da exigência constitucional extraída da presunção de inocência, a barreira que separa a investigação e a ação penal fica mais claramente demarcada. O regime jurídico constitucional do processo penal, erguido em torno da ideia da presunção de inocência, cobra que se permita à defesa atuar desde o primeiro momento, como exigem os pactos internacionais, estabelecendo equilíbrio entre a investigação que fornece lastro à acusação e as pesquisas que podem revelar a impropriedade ou temeridade dela. E aí eu vou citando a Itália, Portugal, Espanha, um monte de coisa, tem que passar. Terminar aqui com, já que falta um minuto, com o Francesco Palazzo, que é outro desses caras que todo mundo conhece como penalistas, mas é um dos grandes processualistas penais italianos. É necessário o afastamento do que Francesco Palazzo denominou vírus inquisitório. Ele está falando do processo penal italiano atual, aquele que muitas vezes nós vamos querer beber nas suas águas para falar, não, estamos importando essa tradição. Então, ele que é italiano, tem 80 anos de idade, conheceu Mussolini, então ele está falando desse processo de hoje lá. É necessário o afastamento do que Francesco Palazzo denominou vírus inquisitório, autoritário, que contamina a prática processual penal, alimentando-se da relativização das garantias em um nível estrutural do próprio sistema, de modo a evitar o contraste entre abro aspas, a afirmação teórica dos direitos e a realidade inquisitória do processo. Então não adianta argumentar com o sistema italiano é assim. Então vamos lá, que diz a maior autoridade italiana do processo penal hoje? Que o sistema italiano comporta uma realidade inquisitória do processo e por isso eles estão em luta lá também. Essa luta política não é só nossa. Essa luta política se trava nos mais variados lugares porque é, como eu disse, uma luta pelo poder. As instituições são integradas, sou eu falando, por seres humanos com virtudes e vícios. O maniqueísmo não combina com a realidade, como bem demonstram recentes manifestações isoladas, diga-se de passagem, de membros do Ministério Público que incitaram a violência, lá, aquele senhor lá de São Paulo, perdido nas trevas do autoritarismo dele próprio, e admitiram que o adjetivo nazista não era motivo de incômodo, aquele outro promotor de justiça lá do Rio Grande do Sul, que se vangloriou de ser nazista. Aperfeiçoar as instituições, este sim é o caminho. Então, a ideia é uma polícia que faça bem o seu trabalho, mas com todos os riscos que esse trabalho contempla, de violação de direitos, um Ministério Público que seja um fiscal intransigente do respeito aos direitos fundamentais, e um Ministério Público que, muito bem preparado, por uma polícia técnica eficiente, possa estar em juízo, representando a sociedade, como nós esperamos que represente, buscando ser bem-sucedido na sua tarefa, mas garantindo a outra parte, ao acusado, o respeito aos seus direitos. Essa é a minha concepção do Estado de Direito e, graças a Deus, compartilhada aí por um universo de pessoas que eu respeito profundamente. E respeitando também as opiniões contrárias. É só isso. Desculpa pelo passar do tempo. Muito obrigado.